Você já teve a sensação de que a vida saiu completamente do rumo? Talvez você tenha feito planos, sonhado com um futuro, orado, esperado, mas de repente, tudo começou a dar errado. A oportunidade não apareceu. Uma porta se fechou, uma pessoa decepcionou você. Algo que parecia certo simplesmente desmoronou. E então surge aquela pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer: Deus, o Senhor ainda está cuidando da minha vida? Porque quando tudo acontece diferente do que imaginávamos, é muito fácil pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas será que isso é verdade? Existe uma história na Bíblia que responde exatamente essa pergunta. A palavra de Deus registra, em Gênesis capítulos 37 a 50, a história de um homem chamado José. José era jovem, tinha sonhos, tinha planos, mas Deus também tinha um propósito para a sua vida. O problema é que esse propósito não começou do jeito que José imaginava. Muito pelo contrário, seus próprios irmãos sentiram inveja dele. Primeiro pensaram em matá-lo, depois o jogaram dentro de um poço e, por fim, o venderam como escravo. Imagine isso por um instante. Em um único dia, José perdeu sua família, perdeu sua liberdade, perdeu tudo o que conhecia. Se fosse você, não pareceria que Deus havia abandonado sua história? José foi levado para o Egito. Lá começou a trabalhar na casa de Potifar. Mesmo sendo escravo, ele permaneceu fiel. Trabalhava com dedicação, honestidade, integridade. A Bíblia diz que Deus estava com José e tudo aquilo que ele fazia prosperava. Talvez José tenha pensado: agora minha vida finalmente está melhorando. Mas aconteceu algo inesperado. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou. Escolheu obedecer a Deus, e justamente por fazer o que era certo, foi acusado injustamente. Resultado? Prisão. Percebe como isso parece injusto? José fez a escolha correta. Mesmo assim, acabou preso. Talvez você também esteja vivendo algo parecido. Você procura fazer o certo, mas parece que a recompensa nunca chega. Existe um detalhe lindo nessa história. A Bíblia não diz apenas que Deus estava com José quando tudo dava certo. Ela diz que o Senhor estava com José na prisão. Isso muda completamente nossa maneira de enxergar o sofrimento, porque muitas vezes pensamos: se estou passando por isso, Deus deve ter ido embora. Mas José prova exatamente o contrário. Às vezes Deus está trabalhando justamente no lugar onde imaginamos que Ele esteja ausente. Na prisão, José aprendeu, cresceu, amadureceu, esperou e continuou sendo fiel. Anos depois, Faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar. Foi então que lembraram de José. Ele saiu da prisão, interpretou os sonhos e foi colocado como governador de todo o Egito. Observe isso. José saiu do poço, passou pela escravidão, passou pela prisão e chegou ao palácio. Mas Deus não tinha pressa, porque Deus não estava apenas preparando um cargo, estava preparando um homem. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente uma dessas etapas. Talvez ainda esteja no poço, talvez esteja enfrentando uma injustiça, talvez esteja esperando uma resposta que nunca chega. Talvez esteja cansado de perguntar: Senhor, até quando? A história de José nos lembra que Deus continua escrevendo mesmo quando não conseguimos enxergar a próxima página. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Às vezes, significa preparação. Hoje, eu gostaria de propor algo simples. Em vez de perguntar apenas
Por que isso aconteceu comigo? Experimente fazer outra pergunta. Senhor, o que o Senhor deseja formar em mim durante esse tempo? Essa mudança de perspectiva pode transformar completamente a maneira como você enfrenta as dificuldades. Continue sendo fiel, continue orando, continue caminhando, mesmo quando você não consegue entender. Vamos falar com Deus? Senhor, existem pessoas assistindo este vídeo que estão exatamente como José esteve um dia, confusas, machucadas, esperando uma resposta. Fortalece o coração de cada uma delas. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Que nunca percamos a esperança de que o Senhor continua trabalhando, mesmo em silêncio. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Isso pode ser uma declaração de fé na sua vida hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil. E se você deseja continuar aprendendo a palavra de Deus de forma simples e profunda, inscreva-se no canal. Que Deus fortaleça o seu coração e que a sua palavra ilumine cada passo do seu caminho. Até o próximo vídeo.